Primeiro tuk-tuk aqui na China, hein? Saímos na rua para conhecer Ningxia. A pequena Meca da China. Por isso que aqui tem mais de 80 mesquitas. O número é impressionante. Por que eles chamam pra gente pra entrar? Eles estão fazendo uma live ali, ó. Nunca vi live de açougue. Lindo também, olha os hijabs. Bora andar de ônibus na China. Daqui 15 minutos já sai, hein? Ai meu Deus, então vamos logo. Gente, estamos hoje na cidade de Lanzhou, que é a capital, né, da província de Gansu. Uma conexão aqui, nem exploramos a cidade, mas queremos ir para Ningxia. Uma cidade bem pequena, que dizem que é bem diferente. E temos que ir de ônibus dessa vez, porque não tem rota de trem. Quanto custou a passagem? É 88 para nós dois, então 44. Tá bom, acho que vai ser quase 3 horas de viagem. Vamos entrar na van, vamos lá. Pode ser? Eu pensei que tinha assento marcado, não tem não. Tem, mas não sei. Acho que não estão respeitando. Nossa, é o 78 e eu não tô conseguindo enxergar o 78. Partimos. E só sai quando todo mundo põe o cinto. Eles vieram conferir. Segurança em primeiro lugar. Bom demais. E aqui, ó, trouxemos nosso lanche, que não deu tempo de tomar café. Milho. E eu, com meu milho, eu não quero guerra com ninguém, gente. E olha como é bonito esse milho, gente. Certinho os grãos. E é muito macio e carnudo. Porque eles cozinham ali no vapor. E aí, nossa, fica maravilhoso. Sem dúvidas é o milho mais gostoso que a gente já comeu. Você também? Também. Só faltou uma manteiguinha. Descemos da nossa van depois de 3 horas. Hello. Precisamos ir para o nosso hotel. Ele deve estar oferecendo táxi já. É 8 minutos. 哪个地点？临夏市中心广场啊，那里。 Ok. 这样出去，这样走。 Ok. Descer. Só com sinal já entendemos. É na mímica que se conversa. É, tá pertinho aqui. Assim, né, gente? Fala que é 1,5 km. Então andando a gente vai gastar umas meia hora, mais ou menos. Meia hora? Então vamos ver se vale a pena a gente pedir algum transporte. 是什么给吃？啥什么给进？欧曼酒店中心广场那个如家酒店知道吧？庆盛路拐角处那个如家酒店。我这个地方。啊，庆盛路那个桥头靠左的那个。 Você quer pegar? 哦，那都说那个，那个，看，你两个这个，你两个这个， Xi? 行吗？ Sim. Ok. Vamos lá. Xi é 10. Vamos ver se a gente vai caber aqui, né? Ele colocou nossos mochilões aqui em cima, aqui, ó, no topo do tuk-tuk. E vamos nessa. E olha aqui, tem uma sacolona com bucho, pele, provavelmente é de cordeiro. São experiências assim que a gente quer viver, né, gente? Poderíamos ir no táxi normal, mas vamos no tuk-tuk. É, muito mais legal. Vamos lá. Primeiro tuk-tuk aqui na China, hein? Eu vou abrir a janelinha pra vocês verem aqui, ó. Olha lá. Tá friozinho aqui, até ele fechou.
Descemos e o nosso hotel é aquele ali. Ele até nos ajudou, porque ele tinha uma plaquinha falando que tá fechado, mas tá fechado que fecharam essa parte aqui. A entrada é logo ali. Vai. Super simpático. Vamos para mais uma hospedagem na China. Olha lá. 80-10. 你好，你好。你好，几号房间？10号。Bem-vindos! Ó, o Isaac que escolheu. Já gostei, já de início. Não foi caro, foi R$100. E tem café da manhã ainda. Que bom! Deixa eu tirar as mochilas para apresentar para vocês. Então, logo aqui no começo já temos um armário. Dá pra gente colocar nossas mochilas aqui depois. E a pia do lado de fora, como de costume. Mais um espelho para todo mundo. Vamos ver o banheiro. Chuveiro separado com box. O vaso aqui. Muito bom. A cama. Olha lá, senta pra ver se é macia. Boa. Isso aqui é aquela que você dorme 7 horas e acorda inteiro. Ou se deixar, a pessoa não acorda, né? Não acorda. Uma televisão. Uma mesinha, mas também tem outra poltrona aqui. Chaleira, como de costume, água, copo, Chinelo. chinelinho. Vamos ver a vista. Ai, que bonita! Tudo verde. Uns prédios grandes É aqui. bem banco, Uma arquitetura bonita também, né? Lembrando que estamos em Linxia, uma prefeitura autônoma Hui. Ui. Então a influência muçulmana aqui vai ser muito forte. Então daqui a pouco a gente sai para explorar a cidade. Estou muito animada, muito mesmo. Só um pouquinho que a gente já viu aqui das ruas, a gente já conseguiu perceber que vai ser bem diferente do que a gente está acostumado. Agora sim, saímos na rua para conhecer Linxia. A pequena Meca da China. E todas essas construções incríveis são mesquitas, mas como a gente descobriu? Pelos minaretes e pelo topo delas, que tem a lua do islamismo. Vocês podem reparar que ela mistura a arquitetura chinesa tradicional que a gente conhece com ali uns traços realmente de uma mesquita. Ó, aqui tem outra. Essa rua toda praticamente. A gente vai andar por essa rua aqui e vocês vão ver outras junto com a gente. Mas aqui a gente está então na Prefeitura Autônoma Hui. Isso. E vocês devem estar se perguntando, mas quem são os Huis? Huis são os chineses muçulmanos. E por que eles chegaram aqui? Qual a origem deles? Desde a Rota da Seda, os comerciantes que saíam lá do Oriente Médio, Turquia, eles vinham fazendo essa rota e no momento eles falavam assim, eu tô querendo ficar aqui, eu gostei desse lugar. Voltar pro meu país que tá longe. Não, aqui tá bom. Então eles se estabeleciam aqui, casavam com chinesas, tinham filhos e tinha essa troca de religião, né? E cultura também. Cultura. E assim, só fazendo uma pequena pausa, porque a gente foi em Xinjiang e a gente mostrou os uigures, que também são muçulmanos chineses. Em números eles são maiores, né? São maiores. Assim, eles consideram os Hui a maior minoria étnica muçulmana da China porque eles estão mais espalhados. Então, os uigures vivem mais em Xinjiang e os Hui vocês podem encontrar aqui, encontram lá perto de Xi'an, né, também, em vários lugares da China. Mas qual a diferença deles? A principal. Os uigures, eles são um povo turco, de origem túrquica, que migraram lá de onde era a Mongólia ali, para essa região da China. Já os Hui é essa mistura de um povo ali turco, do Oriente Médio, com os chineses Han. Então essa que é a diferença. Então misturou a cultura chinesa com o islamismo, que é a religião ali como base deles. Por isso que quando a gente fala das mesquitas, a gente vê a mistura da arquitetura, também tem muito essa influência.
E a diferença também, por exemplo, os uigures, eles têm uma língua própria. A gente mostrou que eles têm a língua uigur e inclusive usam o alfabeto árabe. Aqui não, todos os ruis, eles falam o mandarim mesmo, então eles adotaram ali praticamente tudo da cultura chinesa. Isso aí. Agora o mais legal é a gente sair pela rua aqui, né? Explorando, fazer um modo imersivo aqui com vocês. Agora a gente quer ver as diferenças de uma cidade que é muçulmana. Vamos ver as lojas, vamos ver os restaurantes também e a arquitetura das casas também. A gente veio no finzinho de tarde justamente porque as mesquitas também ficam iluminadas. Então se a gente der sorte a gente vai conseguir ver. Mas olha o tamanho da construção, gente. Preferimos vir desse lado da calçada, porque a maioria está do outro lado, porque o ângulo realmente não dá pra ficar mostrando. E também tem a questão que aqui tem uma cidade antiga. A gente vai ir lá também pra mostrar pra vocês. E outra questão, já que eu já vou adiantar, a gente não vai poder entrar na mesquita, como na maioria dos países muçulmanos, né? Geralmente quem não é da religião não pode entrar. Algumas, assim, turísticas até deixam, mas no mundo em si é muito raro conseguir Enquanto entrar. deixa, não pode filmar também. Vamos ver o que tem aqui. Ó, já tem uma culinária um pouco diferente também. Eu acho que é linguiça com alguma coisa de cordeiro. Estilo muçulmano também. Aqui é um hotel. A gente percebeu que muitos dos que trabalham aqui também são ruis. Olha que linda essa loja! Só de porcelana, gente. É muito bonito. Ó, e ali a gente pode ver até uns quadros também. Ó, aquele relógio antigo, amor. Imagina o valor, né? Muito interessante. Não, pra decorar a casa isso é incrível. Aqui tem alguns elementos de decoração e ó. Muralha da China e uma mesquita famosa. Interessante também. Aqui, pra quem gosta de decoração, é o céu, certeza. A pessoa deve entrar aí e se perder. Aqui temos uma loja com roupas e trajes muçulmanos para mulheres e para homens. Interessante. Aqui já vamos ter outra mesquita. Deixa eu mostrar aqui, pessoal. Virando aqui. Essa aqui, Ali, ó. gigantesca também. Essa tá um pouco mais escondida entre as árvores. Mas é muito bonita. Só nessa rua eu acho que tem umas 5 ou 6 mesquitas. E todas grandes. Vocês sabem do que é esse ovo? Se não souber, eu vou mostrar aqui, ó. É de pombo. Eles vendem, é uma iguaria e não é barato, hein? Será que é a mesma coisa do de galinha? O ovo de galinha é mais barato aqui. O movimento, essa aqui é uma das avenidas principais, pessoal. Por isso que é bem movimentada, bem cheia. Esse horário também é meio que horário de pico. Tem uma loja vendendo hijabs. Inclusive, essa é uma diferença também, né, gente? Que a gente passou em Xinjiang, a gente falou com vocês que lá as mulheres não usam hijab, elas usam mais um lenço. É porque lá eles evitam tampar o rosto, né? Lá não pode utilizar elementos que tampem o rosto. E aqui é diferente, aqui a maioria das mulheres utilizam. Isso que diferencia uma região autônoma. Ou seja, aqui tem umas regras diferentes. Essa mesquita é gigantesca, eu acho que é uma das maiores. Essa chama muita atenção também. A gente queria muito entrar, mas não pode. Felizmente. Mas a gente respeita, né? Aí saindo depois do horário de oração. Ali já é o final da cidade. Ó, tem umas crianças ali que pararam pra ficar olhando pra gente. Mas a cidade acaba ali, pessoal. Ali é uma montanha já. A cidade é rodeada por montanhas. Aqui é o outro ângulo da mesquita. Aqui dá pra ver bem melhor. O mais engraçado que eu tô rindo, gente, desculpa, mas é porque o pessoal passa no carro e já fica falando hello e dando tchau já. Aí às vezes quando eu vou perceber, já estão lá na frente já. Mas de todas as cidades da China que a gente já passou, essa aqui é que o pessoal tá mais falando com a gente. O Ogorê, a gente aprendeu essa palavra. São muito simpáticos, principalmente os adolescentes. A gente aprendeu a palavra estrangeiro, que é o Ogorê. Que é gringo, eles falam. Gringo. Aí, quando a gente passa, eles falam essa palavra e a gente já sabe, ó, tá falando da gente. E aqui estão falando muito. E aí, às vezes, a gente até brinca com eles e falam assim, estão falando que a gente é o Ogorê, né? Olha os gringos, tipo assim, olha os gringos passando aí, olha os gringos.
É isso. Mas, gente, falando sobre o horário de oração, aqui como lá em Xinjiang, a questão do chamado, que geralmente em cidades muçulmanas a gente vê ecoando por toda a cidade, aqui não tem. Então eles podem fazer o chamado, mas fica dentro da construção. Então se a gente passar lá pertinho no horário da oração, a gente vai escutar bem baixinho. Isso a gente já falou que segue as regras de religião, a gente já falou também das igrejas cristãs, das igrejas católicas, que todas têm que seguir uma cartilha, que você até pode ter a religião, mas precisa estar ali de acordo com as regras do governo. Então é a mesma coisa e é por isso que se a gente ficar aqui no horário de oração, a gente não vai escutar mesmo o chamado de oração. Vamos mostrar um pouco das lojas para vocês, aqui mercadinho mais local, restaurante também, sempre tá cheio esse restaurante aqui. E todos seguem a comida halal, então não tem carne de porco, os abates ali, eles consomem muito carne bovina e de cordeiro, mas o abate ele tem que ser feito de acordo ali com as regras do islamismo também. Ó, condomínio enorme, sempre escondido assim, tem uma entrada de condomínio. Fica bonito, já começa a iluminar tudo. É, o pôr do sol aqui a gente geralmente não sai muito à noite, mas tem hora que a gente tem vontade de ver só as luzes. É. Ai, mas olha que lindo! Ah não, quero casar de novo. Esses eu acho que são os vestidos de noiva mais bonitos que eu já vi. Meu olha esse dourado aqui. Não, olha esse. Mas tem que ter dinheiro também, né? Na minha concepção, parece. Gente, é muito lindo. Olha. Pelo que a gente sabe, assim, um pouco, né, da cultura chinesa, geralmente esses aqui são os casamentos mais tradicionais. Imagina, hein? E aqui tem os vestidos de noiva mesmo. Ai, meu Deus. Olha lá, esse aqui é o mais tradicional. Ah, não, amor. São incríveis, hein? Gente, eu já imagino aquelas festas luxuosas e as mulheres entrando assim, todas maquiadas, todo mundo muito bonito. A Pamela é apaixonada por vestir de noiva. Todo lugar que ela passa, mas o daqui eu dou razão pra ela. A gente vai ter que pegar e casar de novo, tô falando com você. Ó, esse aqui já está mais pro... Islâmico chique. É, tá mais simples, mas ao mesmo tempo bem assim, chique. Lindo também, olha os hijabs. Maravilhoso. Encontramos essa ruazinha tranquila e pelo jeito ela leva à cidade antiga. Olha como é gigante. Pelo que a gente entendeu, vão ser várias ruazinhas. A gente pode se perder ali por... Nem no Maps mostra, gente. Então eu acredito que algumas vão ser mais turísticas e outras vão ser assim, ó. Tranquilas. Pessoas passando, os locais mesmo passando. Porque pessoas moram aqui também. Embora vocês vão ver em breve, talvez, geralmente na China é assim, né? A pessoa entra, vê aquele monte de lojinha e fala assim, parece um lugar super turístico. Mas a gente anda do lado, tem casas de pessoas morando aí. Exatamente. Nessa vielinha aqui, bem no fundo ali já tem outra mesquita, uma de menor porte. Por isso que aqui tem mais de 80 mesquitas. O número é impressionante. Só na Linxia cidade, Linxia City. Porque se você pegar o arredor, né, os arredores, que tem as áreas rurais, que tem os condados, aí o número sobe mais ainda. Porque a gente estava vindo de ônibus e a gente viu várias, gente, muitas mesmo. Isso. E outra coisa, pessoal, a gente falou ainda há pouco ali das normas de religião da China, e o que eu vi de mais diferente para quem é muçulmano aqui. Porque no islamismo, um dos pilares é todo muçulmano tem que visitar a Meca, que é na Arábia Saudita, não importa o país que ele seja. Aí aqui da China tem essa questão, né? Porque eles têm que ter uma aprovação, tem que preencher um formulário, então é um pouco mais burocrático para eles, diferente dos outros países que eles conseguem ir de uma forma mais fácil. Ó, olhando assim você fala, é um templo chinês. Não, olhando lá em cima. Não é um templo chinês. Meu Deus, é muito bonito. E o portão, é porque o portão também, né? É. O portão é muito típico dos templos chineses. Mas essa aqui tá espetacular. Muito legal. Aqui já tem uma ruazinha mais residencial e mistura muitos prédios ao mesmo tempo também. Isso que é impressionante. Dizem que nesses condomínios da China às vezes mora 20 mil,
30 mil pessoas. Já vimos alguns de quantos? 100 mil? Tem um de 200 mil até habitantes. Imagina, gente. Um condomínio de prédio assim da China tem mais gente do que na minha cidade. Quem sabe nessa temporada a gente não consiga, né, se hospedar em um desses. Estamos querendo. Estamos tentando se encontrar aqui, porque é fácil de se perder nesse lugar, gente. Parece que vai ter um bequinho aqui que a gente vai chegar mais ou menos no miolo da cidade antiga. Hello. Hello. Ali uns adolescentes. Tem que tomar cuidado que aqui vem carro ó, e moto. Na verdade, eu acho que só moto. Eu acho que dentro dessa cidade antiga não pode carro. É, realmente as vielas, né, são muito apertadas, nem dá. E vocês podem ver que é bem padronizado, né, gente? Os tijolinhos cinza, os portões às vezes de madeira também. Ó, e aqui o pessoal consegue ficar descansando, cheio de banquinho. Interessante. É, uma área de descanso até. Mas tá bem vazio assim. Essa área que é mais residencial. Ali na frente vai ser mais turístico. Aí vocês vão perceber a diferença. Chegamos na área turística. Viu a diferença? É assim, a China é assim. Olha lá, lotada. E vem tours, a gente já viu que vem tours, vem ônibus de caravanas de pessoas que moram bem longe daqui. Isso é legal. E aqui já tem mais comércio. Ó, comércio de roupa. Esse chapéu que tá bem famoso na China agora. Hello. Tem restaurantes também, ó. Olha lá, e tudo com o símbolo da lua. Do islamismo. Vendendo produtos. Tá todo mundo tentando ali uma rendinha, né? É, isso aqui a gente vê na China toda, que é o do leque que joga, coloca na água e pinta. Agora essa máscara aqui é muito feia. Quem já viu? A pessoa coloca e fica com essa cara de emoji. E olha como é bonita, pessoal, os detalhes. Aqui, provavelmente, a gente não vai cravar, mas provavelmente a China fez essa vila aqui recentemente. É, olha aqui, ó. Tudo do novo. lado. É. Perfeito detalhe. Isso é muito comum na China, eles criarem estruturas que remetem ao passado, mas são novas na verdade. Até a questão dos portões da casa. E eu fico encantada nesses lugares. É muito bonito. Também a questão, assim, da jardinagem, né? Das flores. Mostra a flor que o pessoal tá falando que a gente tá mostrando as flores aqui, ó. Aqui, ó. Flor vermelha. A gente não sabe os nomes das flores, né? Porque não tem Aí como. a gente passa vergonha com quem gosta de flor. Fala, nossa, vocês não entendem de nada. Mas é difícil. Olha lá. Aqui tem várias esculturas também. Essa aqui é de cavalo. E o cavalo conecta bem com a Rota da Seda também. Acredito que seja isso, esse aqui, ó. Ninguém dá os créditos pro cavalo. E ó, tudo dourado. Por quê? O pessoal fica assim. Passando a mão, só não pode montar, né? Olha lá, já tem uma placa ali. Não monte. Não. É verdade, não suba. Olha lá, os bueiros também. Ah, bonito. Tudo decorado. Cada um diferente do outro. Ali tem ideogramas. Interessante. Placas também, ó. Aqui com toda certeza é explicando a história ali da China ou da Rota da Seda. É, provavelmente. Tá com cara mesmo, com as charretes. Aqui, ó, o pessoal vendendo frutas. Frutas bonitas. E ali tem o iogurte, ó. Você quer provar o iogurte da região? Esse aqui será que é o iogurte de iaque ou de leite mesmo? Acho que é o de vamos iaque. pegar um. É. Esse aqui. Olha lá, Ni hao. ni hao. 那个几个，一个这个3元， Ok. Ok. Vamos comprar o iogurte 有几个手指？ de iaque. 2 colherzinhas. 你是哪里的？ Somos do Brasil. Pache. Deixa eu perguntar ela quais produtos tem. Qual é esse produto? Vamos confirmar, né? Acreditamos que é iogurte, mas Ah, ela falou que o nome é Monyuné. ah, 以牦牛做的酸奶， Vamos pegar esse. Pode pegar mais, mas o leite é líquido, né? No caso, não é cremoso. é mais líquido. A gente não tem geladeira também. Mas aí tá lá de fora, né? Ah, vamos pegar um. É. 这个一个，
这个5块，这个5元，这个3元。这个5元。 Só confirma com ela depois se é iaque mesmo. Porque nessa região aqui é famosa por iaques. Só que eu não sei qual é a fêmea do iaque. Então a gente vai passar vergonha e vai falar que é leite de iaque. Nossa, baratinho, 5. Olha que legal. Pegamos pra experimentar sem saber o que é. Mas deixa eu experimentar aqui que eu tô com uma sede. Leitinho de... Agora pegou, né? Falar que leite de iaca ficou estranho. Ficou estranho demais. Leite da iaca? Será que existe? Leite de iaca? Eu acho que tem escrito alguma coisa aqui também, ó. Eu posso ver. Hello. Pamela traduziu aqui, né? Foi o jeito mais fácil. É um iogurte artesanal halal. Como já explicamos, halal respeita as regras do islamismo. Isso, o modo de preparação no caso, gente. Cadê o... Ela tinha dado... A mulherzinha tá aí, ó. Viu? Não, ela tinha dado canudinho. Vamos ver se é gostoso. É muito bom. Ai, que delícia. E o cheiro do iogurte é forte. Eu tô sentindo muito aqui. Gostoso, gente. Esses iogurtes artesanal não tem nada a ver com o iogurte que a gente compra no mercado, porque tem um gosto bem mais forte. Eu amei, é muito bom. Traduzimos e realmente é iogurte de iaque. De leite de iaca. Olha que legal. Ele é amarelinho por cima e por baixo ele é branco. Então deu uma crostinha. Muito bom. Agora o sabor é bem intenso, de leite mesmo. Só que eu acho que a diferença do leite de vaca é que ele é um pouco mais forte. Só que não é um forte que deixa ruim, é um forte que deixa até mais gostoso. E a textura sem falar, né? Quero experimentar só essa parte de cima aqui que eu achei diferente. Eu gosto de baunilha. Vou fazer uma cobertura. Mas na verdade isso aqui é a crostinha mesmo com a nata. Olha o senhorzinho aqui, ó, buzinando. Vamos lá continuar andando e conhecendo ali, ó. Agora vai ficar mais iluminado, vai ficar mais bonito, pessoal. Isso. Mais produtos para venda. Olha que bonita essa loja. E o pessoal muito simpático aqui, gente. A gente só não entra, pessoal, porque senão eles ficam achando que a gente vai comprar, a gente não compra. É chato de passar rapidão. Só que sempre quando a gente vai numa cidade que a gente é tão bem recebido, a gente fica com dó de ir embora. Isso. E a gente precisa ir embora. Vamos ver aqui esses produtos aqui. Castanhas, né? Isso, castanhas. Tem umas... Esses aqui são mais industrializados. Ó, tá começando a iluminar. Olhem a quantidade de ruazinhas que tem aqui, ó. Tem essa outra. Aqui na frente já é mais uma. E do outro lado ali já é outra. Então o legal é você ir andando sem um rumo certo. Mas aqui tem algumas fotos do que tem pela frente. Então vai ter um canal e aqui algumas pinturas 3D. Ó, interessante. Vamos por essa. Vamos procurar essas pinturas aí. Ó o chão. Holográfico. Dos projetores ali em cima. Agora sim ficou um clima chinês. Será que eu vi uma... Como é que fala? Uma coisa de arte. Boneco ali. Olha de lado ali. Não tem ninguém aqui. Será que pode entrar? Tá ali, ó, tá escrito em chinês que pode. Aqui, vamos ver. Ah, é só passa pro outro lado da rua. Aqui. É? Que legal! Interessante. Que passa do outro lado da rua? Isso aqui eu acho que é um hotel. Olha o Isaac fazendo a gente passar vergonha, gente. Mas olha que interessante aqui. É que tá embaçado. Mas eles fizeram umas maquetes bem no chão e colocaram o vidro. Ali o senhorzinho, acho que era o cobrador de imposto. Provavelmente. Interessante. Olha essa frase aqui, ó.
bem reflexiva. Traduz pra gente. Diz muito sobre os tempos atuais. Estamos na mesma cidade, porque não nos vemos há muito tempo. Ou seja, muitas vezes acontece isso. A gente mora na mesma cidade, uma pessoa que a gente convive e fica um tempão sem ver ela. Inclusive parentes e etc, né? Pra todos nós isso serve. É verdade. Vamos lá, agora ficou bem escuro. Ó, atrapalhar a foto, pessoal, sorry. Vamos seguir agora. Ali ficou uma iluminação amarela, acho mais bonita assim. Mas eu amei as flores no chão. Bem estilo de filme. Cuidado pra não ser atropelado, né? Até no miolo mais turístico também tem uma mesquita. E olha como fica bonita com a escuridão que está se formando ali. Eu sei que vocês gostam de arquitetura bonita e locais iluminados. Então olha isso. Impressionante. E aqui é outra mesquita. Só que essa aqui realmente é a que mais chamou a atenção no quesito iluminação. Ela é de madeira. Impressionante. Os portões estão fechados, que está no momento de oração agora. Descobrimos os horários. Está bem ali, ó, tem um painel mostrando os horários, falei pra gente. Então o primeiro é 5h50 da manhã e o último é 00:40. Então tem 6 horários, esse aqui é o de 7h20. Acredito que eles vão até o próximo horário. Gente, eu tô muito surpresa com o tanto de mesquita que a gente encontrou só andando nessa cidade antiga. E essa cidade tem o apelido de Cidade dos Mil Minaretes. Mas não é porque tem 1000 minaretes, é porque a densidade, a quantidade de mesquitas que vamos encontrar é gigantesca. Então a gente anda, vê uma, anda mais um pouco, vê outra. E ali, ó, bem do lado, você já vai ver mais 2, eu acho. Impressionante. Olha que linda, essa certamente é a mais bonita. Incrível. Por isso que os turistas vêm aqui também. Embora originalmente não foi feito para turista. É, mas assim, igual por exemplo, a gente passa, tira uma foto do lado de fora, não prejudica eles que estão lá dentro tendo um momento de fé ali. Então. Mas o que a gente percebeu também que são turistas, os turistas vêm aqui, mas são turistas chineses. Mas ocidentais pouquíssimos. Eu nem vi. Eu não vi nenhum ocidental aqui. Inclusive eles se assustam com a gente justamente por isso. Primeira vez que eu vejo criança jogando bola na China. Também. E eles gostam de ping-pong, futebol eles não jogam. Hello! Ni hao! Chegamos na área mais centralizada agora. Olha como é grande, cheio de comércio. Barraquinhas, comida de rua. Cheirão de comida. Ó, o pessoal do carro ali, ó, vendo a gente. Agora a nossa missão é procurar alguma coisa pra jantar. Olha lá, cheio de barraquinha do outro lado. Pelo que tá parecendo, mais espetinho. Isso. Vamos passar lá. Vamos passar mais perto ali pra ver. Primeira comida de rua que eu tô vendo numa rua que realmente passam carros. Ai, meu Deus. Que tipo de comida é? Olha. Hello. Thank you. Thank you. São nós espertinhos mesmo. Nós queremos que é de carne. Tia. Queremos espetinhos de carne. Já viemos com essa vontade. Tem milho aqui, batata. Hello. Ele tem um pãozinho. Você entendi. Ele tem um pãozinho aqui, ó. Então vamos. Vamos?
Pelo que a gente viu, se repete, gente. Então vai ser todas as mesmas comidas. Isso. Vamos sentar lá. Banquinho, cheio de copinho. Porém. Vamos lá. Esses copinhos é pra quê? Eu acho que deve ser pra algum chá. Deve ser, mas eu nunca vi a quantidade dessa. É, vamos traduzir ali. Você vai querer pão e carne. Ó, tia. Pão com carne. Tô preparando ali. Na hora. Nos entregaram um cardápio. Vários tipos de espetinhos. Vamos traduzir aqui. Se tiver bovina, a gente vai querer bovina. Porque pode ter carne de cordeiro também, né, gente? Frango. Tem, ó. Qual o nome? Esqueci. É tipo um ravioli. Ravioli. Então tem sopinha, macarrão. Outro tipo de macarrão. E tem algumas comidas com miúdos também. Vou escolher aqui. Vamos lá. Missão concluída, conseguimos pedir. Porque ficou difícil, porque o pão que a gente tanto queria não tinha no cardápio. E aí só tinha o hambúrguer chinês aqui, ó. Vou tomar aqui o chazinho. Bom que esse aqui veio até com uma proteção que deve estar quente. Tomar cuidado para não queimar a língua. Tá docinho esse aqui. Delícia, só tá bem quente. Bom, amo esse chazinho. Bom pra digestão. Agora sim, chegaram os espetinhos, pegamos esse combo com 10. A carne cortada bem pequenininha, é aquele famoso que não tampa o buraco do dente. Já esfriou já. Ficou aqui 2 minutos e já tá fria. Doideira. Mas é bem macia e é carne bovina mesmo. Quem tava na dúvida se ia ser de cordeiro, só que a pimenta bem de leve. Gostei. Bom, e a gente pediu esse pão, que ele também colocou alguns temperos, meio que assou e depois finalizou na chapa. Isso que eu vou fazer, eu vou colocar uma carne dentro. Muito bom, ficou crocante, perfeito. Delícia. Tô comigo, que eu acostumei agora. Eu gosto demais agora. Bora comer. Vamos sair aqui da feirinha de comida. Pessoal, só deu 23 yuan a nossa comida ali. Muito barato. O bom é que na China você não precisa ter medo de ir nesses restaurantes mais de rua, né? Mais locais, que sempre é barato, gente. Ó, a batatona doce aí. É, já provamos essa aqui. Muito bom. É assim que faz pipoca. Vamos ver se vai estourar. Vai uma pipoquinha aí. Meu Deus. Ok. Tia. Minha câmera tá torta. Desculpa aí, pessoal. Queria filmar aqui, mas não deu certo. Aqui, ó. 这个好吃啊， Ah, 这个好吃。 Depois é que é uma castanha. É duro. É tudo. Mas é feito com arroz, pessoal. Lá. Eu já vi vídeo feito fazendo com canjica. Essa aqui que ele faz é com arroz e fica com essa aparência. Me deu uma castanha ali. Duro. Na verdade, esse aqui tá parecendo aquele que vende no Brasil arroz doce. Isso. Tami. Ele falou que o nome é Tami. Gostou docinho? Hanhao. 那个米花糖就是用这个做的。 Vamos que somos do Brasil. Gente, adorei. Mas que... tô meio susto. Bye, bye. Bye.
Uaxi Paxirém. Paxi. Rapaz, nos chamou aqui. A gente tava passando no açougue, ele chamou pra gente pra entrar. Eles estão fazendo uma live ali, ó. Nunca vi live de açougue. 89块钱啊，满满一包啊！如果是按照咱们线下的这个鲜肉去说啊，它大概有多少呢？它大概是有4斤到5斤的。你们在这儿是来旅游的吗？它的出入是不稳定，但是呢，我们在这个衡量标准的时候呢，以它的客称为重啊，客称为重什么呢？ Sim, nós estamos. É a nossa quarta vez na China e dessa vez vamos ficar 60 dias. 我给你们看一看啊，这个品质啊，我们牦牛肉干的品质，哎呦，如果戴手套有点。耐心的等一等啊，我们的牦牛肉。我们是卖清真牛羊肉的。对，可以看一看是吧？可以看一看啊。 Nós vendemos carne bovina e ovina halal. Legal. 脆的，嘎嘣脆的，可以看到啊。 Vocês vendem pela internet? 特别好，是不是？没有加入直播间的加入一下。通常呢，这样的品质的牦牛肉干，你去现在我们说的宝东来啊，一些前端的啊，一些前端的门店去看一看。然后呢，今天呢，在离线下呢，我们1多元的这个牦牛肉干可以售卖到多少钱？你们知道吗？可以去网上查一查啊，可以去网上查一查，或者去查一查线下渠道啊。这样一包基本需要199到250元。今天在主播的直播间呢，只需要89元，没有听错啊，是89元，是满满给你发一大袋啊。 喜欢的朋友呢，通过下方链接去下单啊。有什么问题和有什么需要的呢？打在公屏上，回族的小伙伴、小朋友、哥哥姐姐、叔叔阿姨都可以去吃啊。发什么快递，什么快发什么，人心快1万，福袋里面出什么牛肉干啊？谢谢，好。 Primeira vez que entramos em um açougue na China e nele estavam fazendo um live. A gente tava passando e falou, vem, entra aqui. E aí começou a falar em chinês. A gente falou que era brasileiro, não falava em chinês. Aí ele deu pra gente experimentar. É carne seca de boi, bovina. E de iaque também. Só que aí eles perguntaram se a gente era muçulmano. Não sei se eles, sei lá, né, ficaram um pouco travados assim. A gente falou que não era, mas que a gente estava conhecendo a cultura muçulmana da China. E aí eles acharam super legal. Tirou foto lá com o produto deles. Que rolê aleatório. Vocês viram aquela live no açougue, mas isso não é raro na China. Eles fazem muito dentro do aplicativo de comida deles, que é o iFood deles. É lotado de gente fazendo live de hambúrguer, pizza, até do Burger King, KFC. Eles ficam fazendo live e vendendo as coisas. Inclusive também existem shoppings na China que eles fazem live, todo shopping é só de live. É, eles nem focam na venda física, é só na venda online. É muito doido. Só que um açougue foi muito... Na nossa cabeça, nunca a gente imagina na vida que ia estar passando na rua, o cara ia chamar, a gente ia ficar nos bastidores de uma live de açougue. E é muito incrível, eu falei com ele que é muito diferente esse tipo de negócio, que no Brasil a gente não é acostumado, mas que é muito interessante, e né? Eles vendem muito. Terminando de comer a carne de iaque aqui, ó, seca, boa. Gostosa, é diferente. E eu amei, gente, andar por aqui, conhecer a cultura, conhecer a hospitalidade também, deu pra ver que é um povo bastante receptivo. Falem aí nos comentários o que vocês acharam. Isso, eu quero ver a opinião de vocês, porque essa China aqui, poucas pessoas sabiam que existia. E a gente amou conhecer. Então é a pequena Meca da China, com a cultura Hui predominante, impressionante. Esperamos que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo.